Olá, tudo bem? Bom, vamos lá dar continuidade. Para você que chegou agora, não sabe o que está acontecendo, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das oficinas culturais de Caraguatatuba e vou dar continuidade a um assunto muito interessante do teatro, a história do teatro brasileiro, né? Estamos falando sobre grandes nomes, das atrizes, né, daquela época, né, na época de 1800, entre 1800 e 1900, né? Grandes nomes do teatro brasileiro que até hoje a classe teatral ainda fala, ainda comenta sobre esses nomes, deixou grandes legados e estamos aqui porque esse é um momento muito importante para a gente conhecer um pouco da nossa história do teatro brasileiro. Poucas pessoas sabem que o teatro ele é muito antigo, né? Ele vem de muitos e muitos anos, né? Dentro do nosso Brasil ali e fora também, trazendo grandes espetáculos, né? E hoje ainda continua ainda as apresentações, não temos mais o mesmo costume como antigamente de ir aos teatros, assistir um espetáculo, né? Mas mesmo assim ainda temos grandes companhias e ainda continua grandes apresentações fazendo, né, mostrando o seu trabalho. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Estamos falando sobre Peppa Ruiz, que é essa mulher aqui, ó, que foi muito, ó, deixa eu fechar aqui só para não confundir a foto. Essa aqui, ó, é Peppa Ruiz, né? Essa daqui é a Peppa Ruiz. E esse é o seu empresário, né? Esse é o empresário Souza Bastos, que levou, né, que fez também esse grande nome junto, lógico, com ela, né, com o seu trabalho, mas que patrocinou muitas coisas para que ela, por ser muito talentosa, né, ela teve o seu empresário ali para poder também ajudá-la. Bom, então vamos dar continuidade. Falamos aqui que ela se tornou, então, né, em 1800, ó, Souza Bastos regressou com Peppa a Portugal para lançá-la na Rua dos Condes como a rainha absoluta da revista. E conseguiu seu intento. Em 1800, de 1885 a 1892, em constantes viagens entre Lisboa e Rio, Peppa glorificava-se. O maior sucesso de sua carreira será em Tintim por Tintim, em que representa 18 papéis e lança a canção Muzunga. Não, Mugunzá, desculpa, em que representa uma baiana. Em 1893, ao chegar em Lisboa, depois de uma auspiciosa reparição no Teatro Trindade, quando tudo previa a continuidade de seu reinado, Peppa separou-se de Souza Bastos e saiu da companhia. Ela volta sozinha para o Rio, organiza uma grande companhia em março de 1895 e reaparece no Teatro Éden Lavrádio, com Machado Careca, Peixoto e outras figuras de cartaz, reprisando o Tintim. Peppa continuou com novas peças e com seu elenco foi trabalhar no Recreio, fazendo ali a grande criação de Lola de A Capital Federal, assim como novas operetas. Em 1897, atuou no Lucinda, sempre com a própria companhia. E em 1899, foi para Lisboa para montar no Teatro Avenida, em sociedade, com Sinira Polônia, a faustosa fantasia, A Viagem de Suzette, que foi a cena em março de 1900. O sucesso foi compensador, mas a atriz tinha pressa de voltar ao Brasil. Em setembro do mesmo ano, ela reaparecia no Recreio com A Viagem de Suzette, Capitão Lobisomem, a revista Inanna e outras peças, inclusive o Tintim, cujas representações no Brasil já ascendiam a mais de 1 milhar. Olha que mulher, né? Poderosa. Em 1910, o convite de Cristiano de Souza organiza um elenco regular de comédia e com ele percorre todos os estados do Brasil, sendo homenageada até em lugares onde havia chegado apenas a notícia de seus triunfos. Por fim, impossibilitada pela idade e pela doença, retirou-se da vida teatral, falecendo em 25 de setembro de 1925. Ai, gente. Sinira Polônio nasceu no Rio em 1857, mas era filha de imigrantes italianos que considerava a mais parisiense de nossas atrizes. Foi uma das grandes figuras do palco musicado,
mas sua carreira só decolou, mesmo no Brasil, depois que voltou de uma longa temporada de 12 anos na Europa em 1900. No auge de sua carreira no Brasil, era a primeira atriz da Companhia de Revistas e Burletas do Teatro São José, fundada em 1911 por Pascoal Segreto. A condição feminina no palco e as características de Sinira como empresária, compositora, maestrina, intercontinental e independente foram estudadas por Ângela Castro Reis, num raro trabalho dedicado a um ator do período. A importância desses artistas se expressava no poder de pressão, que podiam exercer nos bastidores das companhias, mas também e principalmente estava concentrada nas interpretações que imprimiam ao espetáculo as marcas de um humor popular, no caso dos cômicos, e de uma performance feminina vocal e corporal que estabelecia uma comunicação direta com o público, lançando canções que alcançariam grande popularidade. Ou seja, compunham sua partitura cênica, mas no centro do palco estavam as performances dos cômicos e das atrizes cantoras. Canções, performances e os demais componentes da encenação produziam uma estrutura cênica repleta de significados aberto às interpretações. João Caetano, em suas lições dramáticas de 1861, já dizia: assim como a palavra é a eloquência do homem, pode-se dizer que o gesto e a eloquência do corpo. Desculpa, gente, vou repetir. Assim como a palavra é a eloquência do homem, pode-se dizer que o gesto é a eloquência do corpo. Se havia uma partitura proposta pelos empresários para a encenação dramática ou musical, a partitura que resultava no espetáculo era aquela composta pelas intervenções de todos os elementos que participavam de sua criação. Entre a intenção e o gesto, colocavam-se as vozes dos intérpretes. Bom, e aí, daqui a gente parte para uma outra etapa, né? Falando das artistas dramáticas estrangeiras no Brasil. Mas eu vou pular. Então, vamos dar continuidade, né? Falamos ali sobre Peppa Ruiz, sobre Sinira Polônio, né? Mas aqui só para vocês entenderem, né, como essas mulheres fizeram nomes, trouxeram muitos espetáculos, né, com a sua o seu trabalho, né, com todo o seu jeito de fazer o teatro, né, deixaram muitos legados, né. Hoje a gente pode conhecer essas grandes produções, né. Com certeza em bibliotecas, por exemplo, se você procurar por esses nomes que eu falei, você vai encontrar na internet também, né? Como Mandarins, é um espetáculo muito conhecido pela classe teatral. E eu acho que super vale a pena você buscar por esses nomes, buscar por esses nomes que eu estou citando aqui para vocês. Porque se você gosta de história, ou quer conhecer um pouquinho mais da história do teatro brasileiro, esses nomes são importantes para você buscar o conhecimento e saber mais, tá? Bom, e aí nós vamos continuar falando sobre a história do teatro brasileiro, porque tá delicioso conversar, saber aqui o que tá acontecendo, o que foi falado. Gente, esse livro é simplesmente maravilhoso, olha. Aqui tem umas fotos interessantes, ó. Atriz Adelaide Ristori. Não vou falar sobre ela porque é muita gente, tá? Esse livro, ó, é muito grande, então não dá pra falar sobre tudo. Mas eu vou mostrar a foto só pra vocês verem, ó. Essa aqui, ó. Olha que bonita. Né? Vou fechar aqui. Olha que linda. Então tinha Atriz Ristori. Esse aqui é o ator Tommaso Salvini, caracterizado como Otelo. Olha só, né? Com seu figurino. Olha que interessante, né? A gente começa a ver, ó, como que era, né? Que interessante. O ator Ernesto Rossi também, ó, no papel de Otelo. Olha só. Ó o figurino, né? Muita coisa interessante. E é isso, gente. Você continua aqui, porque nós vamos falar mais, nós vamos conhecer mais. E no próximo vídeo... não, deixa eu mostrar só essas fotos aqui, olha, gente. Eleonora Dulce, ó, em 1910. São grandes nomes, gente. Esse aqui, ó, Sara Bernhardt, fotografia tirada por volta de 1890, provavelmente no espetáculo, ó.
Olha que bela. Ai, gente, que bela. Eu adoro história. É história, a gente tem que ter muito respeito por ela, né? Porque é dela que a gente consegue ter muito conhecimento do que é hoje o teatro, né? Ismênia dos Santos, fotografia tirada por volta de 1890, provavelmente num espetáculo, ó. Ó. Ai, gente, que linda. E no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre a história do teatro brasileiro. Então, fique comigo, tá bom? Um beijo!